Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre circuitos CC equivalentes, teoremas de rede e circuitos ponte. Para a gente começar a falar sobre teoremas, né, vocês precisam saber que existem diversos teoremas dentro da análise de circuitos que são muito importantes. Entre estes teoremas, a gente vai ver o teorema de Thevenin e de Norton, que são os mais recorrentes e que a gente vai utilizar ainda para os temas futuros. Tá bem? E esses são muito importantes. E vamos também comentar um pouco sobre o teorema de superposição. Então, alguns teoremas necessitam de desativação das fontes independentes. O termo desativação se refere à substituição de todas as fontes independentes por suas resistências internas. Dessa forma, todas as fontes de tensões ideais são substituídas por um curto-circuito e todas as fontes de correntes ideais são substituídas por um circuito aberto. Então, olha só. Aqui a gente tem a fonte de tensão e ela vai ser substituída por um curto-circuito. E nós temos uma fonte de corrente que é substituída por um circuito aberto. E, então, isso é o que a gente chama de desativação das fontes. Beleza? Então, sobre o teorema da superposição. Então, em um circuito linear, contendo várias fontes independentes, a corrente ou tensão em elemento do circuito é igual à soma algébrica das tensões ou correntes produzidas por fontes independentes atuando sozinhas. Ou seja, se a gente tiver um circuito com várias fontes, a gente pode fazer uma análise dessas fontes de formas independentes. Desativando, a gente vai analisar uma e desativando as outras. E depois a gente pode fazer uma soma dessas tensões ou correntes que foram analisadas, de forma que a gente possa determinar a tensão ou corrente desejada. Esse teorema se aplica apenas a fontes independentes, quando se deseja encontrar tensões ou correntes. Ele não pode ser usado para encontrar potências em circuito CC, porque ele se aplica somente a grandezas lineares. E a potência possui uma relação com o quadrado da tensão ou da corrente. Então, observação nesse tópico, apenas tensão e corrente. Beleza? Então, olha só. Para fazer a análise, a gente vai ter que desativar as fontes. Então, se a gente tiver uma fonte de tensão, a gente vai substituir por um curto-circuito. Se a gente tiver uma fonte de corrente, a gente vai substituir por um circuito aberto, certo? E aí a gente pode ver esse exemplo aqui, onde a gente vai trabalhar esse circuito. E a gente vai querer determinar as tensões e correntes do circuito e a potência dissipada no resistor de 6 ohms. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Bem, primeiro a gente vai analisar com apenas uma fonte. No caso, a gente tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Então, primeiro a gente vai desativar a fonte de corrente. Então, se eu vou desativar a fonte de corrente, eu vou retirar ela e vou deixar um circuito aberto. E aí a gente pode fazer essa análise agora com esse circuito mais simples. Então, primeiro, eu determino qual é a resistência equivalente entre 6 e 5 ohms. No caso, a gente pode observar que a gente vai ter um resultado de 2,73 ohms. Então, olha só. Eu calculo a resistência equivalente e vou achar aqui, ó. Resistência de 5 e 6. E aí, depois que eu sei a resistência, eu posso determinar a tensão nesses resistores. Como? Porque como o resistor de 5 e 6 eles estão em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão. Então, eu posso fazer o divisor de tensão analisando o resistor de 20 e o resistor equivalente. E dessa forma, eu vou determinar que em V1, a gente vai ter 123,2 volts. E em V2, a gente vai ter
16,81 volts, certo? Que é a tensão que a gente vai ter em cima do resistor equivalente. Sabendo agora as tensões envolvidas, nós podemos calcular as correntes. Então, a corrente I1, que é a corrente que passa no resistor de 20, e ele é de 6,16 amperes, I2 vai ser de 2,8 amperes e 3 de 3,36 amperes. Lembrando que a corrente de 2 é a que passa no resistor de 6 e a corrente 3 é a que passa no resistor de 5 ohms. Certo? Isso daqui, gente, é a aplicação da lei de Ohm. I é igual a V sobre R. Tranquilo, né? Então, fiz análise retirando, né? Retirando essa fonte de corrente. Foi aberto o circuito aqui. Agora eu vou fazer uma outra análise. Agora eu vou curto-circuitar minha fonte de tensão e eu vou fazer análise pela fonte de corrente. Certo? Então, no caso, quando a gente observa o circuito com o curto-circuito da fonte, o resistor 5, 6 e 20, eles vão estar em paralelo. Então, se eles vão estar em paralelo, eu posso fazer um divisor de corrente bem tranquilo. Né? Então, primeiro, a gente determina a condutância, né, envolvida. Então, a condutância é o inverso da resistência. Então, G1 é 1 sobre 20, G2 é 1 sobre 6, e o G3 é 1 sobre 5. E a condutância equivalente vai ser a soma dessas condutâncias. Pronto. Achamos aqui, ó, a condutância equivalente, a gente pode fazer agora um divisor de corrente, onde I1 vai ser G1 sobre G equivalente vezes o I, que nos vai dar menos 2,16 amperes. O I2 vai ser 7,21 amperes e o I3, 8,63 amperes, certo? Então, pelo divisor de corrente, fica bem facinho de você determinar, sem ter que fazer análise de malhas, certo? Então, simplifica. E aí, a tensão no resistor, né, no V1, vai ser I sobre o G equivalente, que vai me dar menos 43,2 volts. E o V2 vai ser igual ao menos V1, que é 43,2 volts positivo. Beleza, pessoal? Então, olha só. Achamos as correntes, achamos as tensões. Agora, a gente só vai precisar somar as tensões, somar as correntes, para poder ter o resultado final dessa nossa análise, né, por superposição. Então, em V1, eu vou pegar o V1 linha e o V1 2 linha, ou seja, o V1 da análise da fonte de tensão, o V1 2 linha da análise da corrente. Somo elas, vou ter 80 volts. No V2, vou somar, vou ter 60 volts. Certo? E somo as correntes também. I1, 4 amperes, I2, 10 amperes, I3, 12 amperes. Certo? Aproximando. E aí, como eu falei para vocês, a gente não podia fazer uma análise da potência individualizada, a potência com tensão, depois a potência com a fonte de corrente, somar, porque como ele não é uma variável linear, nós não podemos fazer essa análise. Mas a partir do momento que eu sei a tensão e sei a corrente nos componentes, eu posso determinar a potência. Então, a pergunta era, qual é a potência nesse resistor de 6? Então, a potência do resistor de 6, ele vai ser R vezes I ao quadrado. Resistência de 6 vezes a corrente I2 ao quadrado, que é 10 amperes, e vou ter a potência de 601,2 watts. Certinho? Então, pessoal, esse teorema ele é uma forma de simplificar algumas análises, porque você não precisa analisar com todas as fontes ao mesmo tempo. Você analisa com uma fonte, depois você analisa com outra, e aí você soma os resultados, né? Por isso você vai ter uma superposição desses resultados. Certinho? Então, só para observar, né, novamente, o princípio da superposição não pode ser usado para calcular a potência dissipada do circuito, já que a dissipação de potência em um resistor varia com o quadrado da corrente ou tensão, sendo, portanto, efeito não linear. Certo? Então, como é que a gente determinou? Localiza a tensão, localiza a corrente, e aí depois você acha a potência.
certo? Nunca a potência sendo calculada de forma direta. O teorema de Thevenin e o teorema de Norton são dois teoremas também muito importantes que nós vamos utilizar bastante. E como é que funcionam esses teoremas, né? Ele vai permitir você substituir parte do seu circuito, né? O teorema de Thevenin. Você vai substituir parte do seu circuito por uma fonte de tensão e um resistor em série. E o teorema de Norton, você vai substituir parte do seu circuito por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Isso vai facilitar a análise de circuitos e vai ser muito aplicado quando a gente for trabalhar com componentes como capacitores e indutores, que a gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, imaginando que nós temos um circuito que a gente tem, eles são ligados ali, o circuito A e o circuito B. Mas eu quero simplificar esse meu circuito. De repente, dentro desse bloco A, eu tenho diversas fontes de tensão, fontes de correntes e resistores, e eu quero simplificar isso. Então, eu aplico o teorema de Thevenin e vou substituir todo o bloco A por uma fonte de tensão e um resistor. E isso não vai alterar as propriedades, né, do bloco B. Ou seja, ele vai continuar sendo alimentado pela mesma corrente e pela mesma tensão que ele já era alimentado com o bloco A intacto. Então, a gente vai substituir sem alterar as propriedades elétricas do bloco B. Então, esse aí é o Thevenin, né? Foi um engenheiro. Corta. Então, teorema de Thevenin. Então, o teorema de Thevenin diz que a parte bilateral e linear pode ser substituída por um circuito Thevenin equivalente, composto de uma fonte de tensão e um resistor em série, sem qualquer alteração de tensão e da corrente na parte B. Certo? Então, olha só. Vou substituir todo esse meu bloco A por uma fonte de tensão e um resistor em série. E conecto nos mesmos terminais A e B que eu já tinha. E isso não vai alterar de forma alguma a corrente e a tensão que alimentavam o bloco B. Então, esse bloco A ele pode ser composto por diversas fontes e diversos resistores. A gente consegue fazer essa simplificação. Então, o teorema de Thevenin. A equivalência associada ao teorema de Thevenin se refere somente aos terminais de disposição interna e as características do circuito original e as do seu equivalente de Thevenin são, em geral, bem diferentes. Então, olha só um exemplo. Aqui, nesse primeiro bloco, nós temos duas fontes de tensões e dois resistores. Mas aí eu posso simplificar isso utilizando apenas uma fonte de tensão e um resistor em série. E o que for conectado nesses terminais ou nesses terminais não vai ter suas propriedades alteradas, certo? Então, é isso que o teorema de Thevenin faz. Ah, professor, e como é que eu faço para obter esse teorema? Bem, nós temos um passo a passo a ser seguido, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque se você fizer uma análise errada, você vai acabar achando os valores de tensão ou de resistência equivalentes errados e desanda o circuito. Então, com muita calma, vamos tentar fazer essa análise. Pronto. Passos preliminares. A primeira coisa, isolar a parte do circuito para a qual deseja obter um equivalente de Thevenin. Então, no caso dessa figura aí acima, seria necessário remover temporariamente o resistor RC. Ou seja, eu vou pegar essa fonte de tensão E, os resistores R1, R2 e R3, e vou substituir por apenas uma fonte de tensão e um resistor em série. E vai alimentar o circuito RC da mesma forma, tanto nesse primeiro circuito, quanto nesse segundo circuito aqui. Certo? Então, retiro isso daí do meu circuito. Aí, vou observar claramente, né? Assinale claramente os dois terminais do circuito remanescente. A importância disso ficará óbvia quando estudarmos circuitos mais complexos. Então, a gente vai primeiro só retirar e observar esse daí, quais são os terminais. E aí, eu vou começar a fazer uma análise da resistência de Thevenin. Para calcular a resistência de Thevenin,
a gente vai eliminar todas as fontes, né, substituindo as fontes de tensão por curtos-circuitos e as fontes de corrente por circuitos abertos. E, em seguida, determinar a resistência equivalente entre dois terminais escolhidos. Se o circuito original incluir as resistências internas de fontes de tensão ou fontes de corrente, essas resistências devem ser mantidas quando as fontes forem eliminadas. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente for determinar essa resistência TVNAM, de forma bem prática, você vai curto-circuitar a fonte de tensão, abrir as fontes de corrente e vai procurar a resistência equivalente. Certo? Nesse caso específico que a gente está observando, o que acontece? Eu vou curto-circuitar isso daqui, certo? E vou fazer essa análise. E essa análise ela tem que sair desta visão aqui, gente. O circuito RC não faz mais parte do circuito, a gente vai fazer a partir desses terminais abertos. E o que eu vou ter? Que minha resistência de TVNAM ela vai ser igual ao quê? Olha, eu observo que o meu resistor R3 ele vai estar em paralelo com o circuito R2. Ah, professor, e o circuito R1? O que aconteceu? O circuito R1 ele está em paralelo com o curto-circuito. Lembra que eu falei para vocês que a corrente ela é malandra? Ela vai sempre procurar o caminho mais fácil. E se ele tem um caminho que vai ter zero de resistência, ele vai por este caminho. Então, a corrente ela vai se dividir entre o resistor R3 e o resistor R2. E a resistência de TVNAM aqui vai ser R3 paralelo R2. Certinho? E agora, depois de determinar a resistência de TVNAM, a gente vai calcular, então, a fonte de tensão, né? A tensão de TVNAM. Então, para calcular a tensão de TVNAM, introduz as fontes de volta no circuito e, em seguida, determine a DDP entre os dois terminais escolhidos. É neste ponto que se costuma acontecer a maior parte das confusões e erros. Tenha sempre em mente que a diferença de potencial deve ser calculada com o circuito aberto entre os terminais assinalados no segundo passo. Então, lembra que eu falei para vocês ali que a gente vai retirar esse circuito RC? Então, esse circuito RC ele não faz mais parte do circuito. Tira ele para fora. E aí, eu vou fazer essa análise, né? Então, retornando a minha fonte de tensão aqui, a gente vai ter que determinar qual é a tensão que nós vamos ter nesse ponto A e nesse ponto B. Se eu achar as tensões nesses dois terminais, eu vou achar a minha tensão de TVNAM. E aí basta você fazer uma análise, né? Pode fazer por uma análise de malhas aqui, ou por outra técnica que vocês acharem melhor. Certo? Pode fazer por simplificação de circuitos, análise de malhas, de nós, enfim. Vai depender de circuito para circuito e as técnicas vocês podem aplicar que vocês acharem melhor ou mais condizente a cada situação. Certo? Então pronto, depois que você determina a tensão de TVNAM, você já vai poder montar esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui, que é o nosso circuito de TVNAM. Substituímos esse primeiro circuito inteiro por uma fonte de tensão e um resistor em série. E aí eu posso ligar o meu resistor RC e aí ele vai estar alimentado da mesma forma que a primeira figura. Certo? Então, conclusão, desenhe o circuito equivalente de TVNAM e recoloque entre os terminais de circuito equivalente a parte que foi removida no primeiro passo. No caso da figura 926A, por exemplo, o resistor RC seria colocado entre os terminais do circuito equivalente de TVNAM, como na figura 926B. Beleza, pessoal? Então, com os terminais interrompidos, como mostra na figura, a resistência de TVNAM é a resistência da parte A com todas as fontes independentes desativadas. Em outras palavras, um ohmímetro conectado nos terminais A e B registrará o valor de resistência de TVNAM, é o RTH. Certo? Sempre olhando, ó, nesse sentido aqui, pessoal, para determinar a resistência de TVNAM, a partir dos terminais abertos. E aí, embora o RTH seja sempre determinado pelo cálculo das resistências nos terminais A e B, com os mesmos desconectados e as fontes independentes desativadas,
ela também pode ser encontrada a partir da corrente de curto-circuito, né? A ISC, de Short Circuit, né? Ou seja, curto-circuito em inglês, que circula em um curto-circuito entre os terminais A e B. Então, se você souber a resistência de Thevenin, e atenção, você pode, a partir da corrente de curto-circuito, determinar VTH e vice-versa, certo? Então, a gente pode curto-circuitar os terminais para poder fazer essa análise aqui, ó. É uma lei de Ohm, utilizando RTH e VTH, onde o ISC é essa corrente do curto-circuito entre os terminais A e B. Teorema de Norton. Então, qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Então, assim, pessoal, bem parecido com o circuito de Thevenin, né? O teorema de Norton ele vai ter o mesmo princípio. A diferença é o quê? Que em vez de ter uma fonte de tensão e um resistor em série, nós vamos ter uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Então, os passos preliminares. Primeiro, isolar a parte do circuito, da mesma forma como a gente fez com o teorema de Thevenin, e determinar a resistência de Norton, que é idêntica à resistência de Thevenin. Ou seja, da mesma forma que você determina a resistência de Thevenin, você vai achar a resistência de Norton. Ou seja, retirou a outra parte do circuito, você vai ficar só com o que você vai analisar, curto-circuito as fontes de tensão, abre as fontes de corrente e procura a resistência equivalente. Pronto, isso aí é a resistência de Norton. E a resistência de Norton ela é igual à resistência de Thevenin. Para calcular a corrente de Norton, a gente introduz novamente as fontes de volta ao circuito e em seguida vai determinar a corrente de curto-circuito entre os dois terminais escolhidos. Esta corrente é a mesma que seria medida por um amperímetro conectado entre os terminais escolhidos. E essa corrente de curto-circuito ela é a corrente de Norton. Então, vocês conseguem fazer uma ponte entre o teorema de Norton e o teorema de Thevenin, certo? Então, conclusão. Desenhe o circuito equivalente de Norton e recoloque entre os terminais de circuito equivalente, a partir que foi removido no primeiro passo. Apesar de ser um pouco difícil de visualizar isso, mas quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão observar bem melhor que há essas diferenças, certo? E que não é coisa de outro mundo. A gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão observar como é que a gente vai trabalhar esses dois teoremas. E eu já reforço, eles são muito importantes para todo o curso. Então, olha só, a gente vai poder também obter circuitos equivalentes de Norton a partir do Thevenin e vice-versa. Então, foi como eu falei, ó, o VTH e RTH em série pode ser substituído por uma fonte de corrente, né, utilizando o seu similar à lei de Ohm, certo? Por quê? I é igual a V sobre R. Você coloca, substitui e você vai achar o valor da fonte de corrente, certo? Então, seguindo uma lei de Ohm. E a fonte de corrente vai ser justamente a corrente de Norton. Então, você pode transformar a fonte de tensão em série com seu resistor em uma fonte de corrente com seu resistor em paralelo, por meio da aplicabilidade da lei de Ohm. Certo? E para a gente encerrar, vou falar um pouco só das transformações ΔY e YΔ. Por quê? Porque quando você encontra alguns circuitos e às vezes você encontra uma disposição diferente, onde você não consegue dizer se aqueles circuitos eles estão em série, estão em paralelos, você pode transformar esse tipo de circuito em outro. É o caso do circuito delta e circuito Y. Então, fazendo analogia ao próprio nome, vocês vão observar, né? Essa figura aqui, nós temos um circuito Y, e nesta figura aqui nós temos um circuito delta. Né? Eu acho que visualizando a imagem, você já dá para saber a obviedade dos nomes.
Mas como é que a gente pode fazer essa transformação de um circuito Y para o delta e de um delta para o Y sem alterar as tensões e correntes envolvidas nos seus terminais, certo? Então a gente tem o terminal A, B e C nas duas figuras e aí a gente tem que fazer essas transformações. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês fórmulas para transformação que podem ser encontradas a partir da comparação de resistência entre duas linhas de um circuito delta e outro Y, quando a terceira linha em cada um deles está aberta. Essa comparação é feita 3 vezes, com uma linha diferente aberta de cada vez. Com algumas manipulações algébricas são obtidas as seguintes fórmulas para as transformações. Então, delta Y na esquerda, transformação Y delta à direita, e olha só o que a gente vai observar. Quando eu vou transformar de delta para Y, eu vou fazer essa análise aqui, ó. Eu quero determinar, eu vou assim. Primeiro, se você vai transformar de delta para Y, você vai sempre desenhar o Y dentro do delta. Assim como, se você vai transformar um Y em delta, você vai desenhar o delta do lado de fora desse Y, certo? Então, olha só. A resistência RA, que é essa bem daqui, ó, RA, qual vai ser o valor dela? Vai ser os resistores vizinhos, ou seja, R1 vezes R2, dividido pela soma de R1, R2 e R3. Ou seja, eu vou achar um valor do meu Y baseado nos 3 resistores do delta. E, de forma similar, você vai achar todos os outros valores, né? O RB vai ser R2 vezes R3, tá vendo? Ó, o RB está aqui. Eu pego os vizinhos, R2 e R3, para fazer essa análise. E divido pela soma dos 3. O RC, eu vou pegar os vizinhos R1 vezes R3 e divido pela soma dos 3, certo? Então, pessoal, é só você desenhar e você ter essa associação da fórmula, onde você vai ter um resistor, vai ser a multiplicação dos seus vizinhos, dividido pela soma dos outros 3. A transformação Y delta, ela não é também nenhuma complicação. Basta vocês observarem que no denominador das equações, elas vão ser sempre iguais, ou seja, são as multiplicações de par em par de todos os resistores. Então, o RA vezes o RB, o RA vezes o RC e o RB vezes o RC, certo? Então, a gente fez as multiplicações de todos os pares de resistores. Dividido pelo resistor oposto ao R1. Ou seja, se eu quero achar o valor de R1, eu vou dividir pelo resistor de RB. Se eu quero achar o valor de R2 aqui, eu vou dividir ele pelo RC, que é o oposto. Se eu quero achar o valor de R3, eu vou pegar o oposto dele, que é o RA. Então, quando você desenha o Y do delta, você consegue fazer essa equivalência, porque você vai sempre observar quem está no seu oposto para determinar o valor do seu resistor, certo? Então, quando a gente for trabalhar com circuitos delta Y e Y delta, tenham em mente que é extremamente importante vocês desenharem o circuito. Delta em Y, desenhe o Y dentro do delta. É Y delta, desenhe o delta em torno do Y, porque isso vai facilitar aí muito essas transformações. E isso pode ser aplicado também, né, nos circuitos pontes, né? Então, tem que ter essa atenção. Um circuito resistivo em ponte possui 2 circuitos delta ligados, ou, dependendo do ponto de vista, 2 circuitos Y ligados com ramos em comum. Se uma parte delta da ponte é transformada em um Y, ou uma parte Y é transformada em delta, o circuito se transforma em uma combinação série paralela. Dessa forma, as resistências podem ser combinadas e o circuito reduzido. Então, olha só. Aqui, ó, esses 3 circuitos que vocês veem aqui desenhados, eles 3
são o mesmo circuito, desenhados de forma diferente. E então eu coloquei eles aqui para que vocês possam observar que nem sempre o delta ou o y ele vai estar tão visualmente fácil de se determinar. Mas vocês têm que ter já essa percepção de quando achar determinado circuito, ter essa visualização de que ali você tem um y e um delta. Então aqui, ó, eu estava falando para vocês, aqui se você pegar o resistor R1, R2 e R5, a gente vai ter um delta. E você pode desenhar o seu y aqui dentro para achar o valor desses resistores, né? Desculpa o desenho, pessoal, mas é porque fica ruim desenhar na caneta. Mas enfim, achar o valor desses RA, RB, RC do Y. E aí você vai ter uma análise mais facilitada do circuito. Por que isso? Porque a partir do momento que você tem esse resistor R5 ali, a gente não consegue saber se o R5 está em série, se vai estar em paralelo, porque na verdade ele não vai estar em nenhum dos dois. Mas quando você transforma os deltas em Y, aí sim, você consegue fazer essa análise melhor. Beleza, pessoal? Então é muito importante achar circuito e ponte, provavelmente você vai ter que fazer essa transformação, até para facilitar algumas análises. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai se encontrar no próximo vídeo para realizar alguns exercícios, até para vocês entenderem melhor como é que funciona essas transformações de Thevenin e Norton, certo? E as transformações delta y e y delta. Então aqui no slide eu estou deixando alguns exercícios que a gente pode estar resolvendo no próximo vídeo, beleza? Então vamos ver aqui, 1, 2, questão 3, questão 4, que são também para fazer essas análises de circuitos, a questão 5 para fazer com superposição, e a questão 6 e 7 para você fazer transformações delta y e y delta. Certo? Esse circuito aí é um circuito mais complexo, mas que você também vai precisar fazer uma transformação delta y. E nesse outro, você vai ter uma transformação y delta. Certo? E é isso, pessoal. Com isso a gente termina a parte do capítulo 5. E a gente se encontra no próximo vídeo para poder fazer alguns exercícios. Beleza? Gente, é isso. Até mais.